Olá, caríssimos. Vamos iniciar a nossa palestra, tá? Fazendo uma revisão sobre aquilo que nós precisamos saber antes de fazer uma meta-análise, antes de usar a plataforma Start, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as revisões e principalmente sobre a revisão sistemática, tá? Então, quais são as funções de uma revisão? Uma revisão, ela precisa diminuir erros de informação e também erros que possam estar associados à análise de dados. Nós precisamos apresentar esses dados da melhor forma possível, né, demonstrando a escolha e os benefícios que foram obtidos a partir dessas informações, essas revisões. E nós precisamos ali apresentar avanços obtidos em um sistema, uma pesquisa ao longo do tempo. Nós temos alguns tipos de revisão, né? Então, na maior parte das vezes, os alunos de iniciação científica ou os nossos TCCs, algumas dissertações também, elas partem apenas do pressuposto de fazer o quê? Uma revisão narrativa. Essa revisão narrativa, ela tem uma característica de não utilizar um sistema, um critério explícito, né, de organização das informações, e ela também pode não esgotar as fontes de informação. Então você precisa de alguma informação ali que corrobore com aquilo que você está mostrando, aquilo que você está trabalhando, e você busca aquela informação e pronto. Já a revisão integrativa, ela surgiu na proposta de você integrar diferentes tipos de estudo, tá? Ela tem uma característica mais rigorosa, mais organizada, e você utiliza diferentes formas de metodologia. Então, um trabalho quantitativo pode ser comparado com um trabalho qualitativo. Então, nós temos ali as regras para que isso seja delimitado. E o nosso foco de estudo seria a revisão sistemática. Na revisão sistemática, a gente tem um tipo de investigação, né, científica que é muito mais organizada, muito mais rigorosa, e ela tem ali uma característica de ter essa análise crítica da literatura. Então, nós vamos testar hipóteses e vamos ver se essas hipóteses realmente estão ali dentro de uma conformidade, né? Nós vamos fazer todo um estudo de qualidade daquelas informações que são ali dispostas, tá? Então, dentro dessa nossa proposta, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas para que a gente possa ter uma excelente revisão sistemática. Então, número 1, né? Nós precisamos ter o quê? Uma pergunta definida, um problema definido. Dentro dessa proposta, nós precisamos ver aquilo que será testado. Então, se eu quero testar alguma coisa, qual que é o nosso plano de rotina? Tá? Então, eu tenho algo novo a ser testado, mas o que é usado hoje? Então, você pode confrontar essas situações, tá? E pensar já de imediato, no momento da sua definição de pergunta, o que poderia ser o resultado obtido. Tá? Então, você está vislumbrando algo lá na frente e a gente vai trabalhando com isso e vendo quais são as melhores possibilidades para essa pergunta, problema, que vai começar, né, a sua revisão sistemática. Um passo fundamental que faz toda a diferença na hora de você usar uma plataforma de busca, como a Start, que nós vamos usar nos próximos dias aí, é você definir com bastante critério as palavras-chave. As palavras-chave, elas são o quê? Fundamentais para você incluir ou excluir informações. Então, nós precisamos saber quais são essas palavras-chave, determiná-las, né? Ver quais são as estratégias de busca que nós vamos utilizar, quais os tipos de estudos que são necessários. E você buscando ali utilizar uma palavra-chave, você pode modificar os resultados lá no final. Então, tirar ou colocar palavras-chave pode fazer toda a diferença na sua revisão sistemática. Em relação aos desfechos, quais são os resultados que você pretende com essa sua revisão sistemática?
tá? Você vai testar uma hipótese, certo? E aí, quais são os tipos de trabalho que você vai ali testar? Você vai fazer uma análise quantitativa ou qualitativa? Nós vamos testar uma teoria ou a gente vai desenvolver uma teoria? Nós vamos trabalhar com sujeitos ou participantes? Nós vamos estabelecer relações, causas ou saber descrever essas relações e causas. Então, a partir dessas comparações entre o estudo quantitativo e qualitativo, você determina então como será o andamento da sua revisão sistemática. Em relação às nossas amostras, né, a qualidade dos nossos trabalhos ali que vão ser selecionados e a própria questão de avaliação se um trabalho vai entrar ou não na revisão sistemática. Tudo isso precisa ser o quê? Qualificado. Precisamos ver a qualidade e concordância dos autores e revisores, tá? E isso para isso, né, utilizadas algumas ferramentas, né, algumas escalas de qualidade, e só esse slide aqui já é uma aula à parte, né, que a gente pode conversar sobre isso depois. Mas assim, tudo isso já tem que ser conversado com o orientador. Peraí, quais são os critérios de inclusão e exclusão que nós vamos utilizar para que a gente possa realmente ter, né, uma revisão sistemática bastante profunda, bastante robusta, né, de forma que eu possa ter ali as minhas informações organizadas e mostrar a qualidade desse trabalho que foi desenvolvido. Nós temos que descrever números gerais também. Então, durante todo o nosso trabalho, a gente precisa ter o quê? Toda uma caracterização, né? Qual tempo, né? Qual período que você vai desenvolver essa pesquisa? Quais foram os centros de estudo que estiveram envolvidos? O tamanho da amostra estudada? A gente tem que definir aqui também os dados que foram obtidos no sistema PICO. Nós vamos falar disso também na hora que a gente estiver montando mesmo a estrutura da análise, da revisão sistemática, tá? Nós temos também que descrever os desfechos. O que é um desfecho de um trabalho, de um estudo? A gente tem os desfechos primários e secundários. Isso é tão importante que até mesmo para você colocar isso no comitê de ética em pesquisa, a gente tem que preencher isso no próprio sistema, né, para enviar para a plataforma de comitês de ética, né? Então a gente fala de desfecho primário, de desfecho secundário. Então no início da sua revisão você já tem que saber o que você pretende com essas informações. E essas informações, como que elas vão ser mensuradas em relação à sua qualidade de evidência, tá? O que eu vou chamar de útil, relevante, adequada, suficiente, insuficiente? Vocês vão ver aí como isso é importante na hora que a gente estiver preenchendo realmente o protocolo, tá, da plataforma START, e principalmente quando a gente estiver fazendo a parte mesmo de alocação dos artigos, aquele artigo que vai ser escolhido e aquele artigo que não será escolhido, tá? O porquê que ele não é escolhido, o porquê que ele vai ser escolhido. Então isso tem a ver com o quê? Com a qualidade da evidência, tá? Em relação a uma revisão sistemática, ela não precisa ter uma meta-análise, mas se ela for, né, passível de receber uma meta-análise, melhor ainda. Melhora a chance de você publicar esse artigo numa revista. Você também dá uma confiabilidade e uma qualidade maior para a sua revisão sistemática quando você faz uma meta-análise, tá? E não pode faltar na sua meta-análise um forest plot, um teste de heterogeneidade da sua amostra, e nós vamos falar sobre isso principalmente nas próximas aulas, tá? Discussão e conclusão da sua revisão sistemática. Quando a gente vê estudos de revisão sistemática, nós observamos que tem até uma estrutura dos dados.
Então, a gente faz uma identificação desses dados, uma seleção, a gente elege esses dados, ou seja, você vai fazendo uma avaliação desses dados, você vai incluindo e excluindo artigos e você então tem uma conclusão. Então, na sua revisão sistemática, na sua meta-análise, você consegue ali observar se houve diferença significativa entre as hipóteses encontradas, testadas, e a qualidade desses estudos. Então, você vai chegar ao desfecho ali final do seu trabalho, tá? Bem, como vocês podem ver, uma revisão sistemática é bastante trabalhosa, mas também bastante respeitada e útil. Então, a nossa proposta é que a gente faça revisões sistemáticas e o melhor possível adapte, né, faça de tudo para que a gente possa realizar uma meta-análise e dessa forma validar os nossos dados com as melhores fontes possíveis, ok? Então, eu aguardo vocês para o próximo estudo. Falou!